Vamos lá então, pessoal, resolução da nossa avaliação sobre termoquímica, o tópico lei de Hess. A parte conceitual nós não veremos aqui, concentraremos apenas nas resoluções do exercício. E um pouco dentro da resolução nós vamos comentando esses conceitos. Exercício 1. Eu tenho duas etapas, considerando os processos, eu tenho duas etapas, eu quero calcular o valor da variação de entalpia para H2O gasoso para líquido. Então eu quero calcular essa variação com base nessas nossas duas etapas. Fazendo a análise das etapas, você percebe que na etapa 2, H2O gasoso está como produto. Só que na minha etapa global, H2O gasoso está como reagente. Obviamente, essa equação ela já é uma candidata a ser invertida. Ela tem que ser invertida. Tá? Logicamente, se eu inverter essa reação, esse sinal passa a ficar positivo, já que a reação, num sentido, ela é exotérmica, em sentido contrário, ela tem que ser endotérmica. Então, o que nós faremos? Repetiremos a etapa 1, aí eu tenho aqui H2O gasoso, mais meio O2 também gasoso, formando H2O líquido e uma variação de entalpia de menos 68,3 kcal. Na etapa 2, como nós podemos perceber, nós vamos invertê-la. Então, o nosso produto vai ficar como reagente e o reagente vai ficar como produto. Mais meio O2 gasoso. E eu tenho uma variação de entalpia de mais 57,8 quilocalorias. Ok. Agora nós podemos fazer o que? Os cancelamentos, fazermos os cortes, já que elas dão entalpia de mesmo módulo, mas de sentidos opostos, por isso o cancelamento. Como eu tenho meio O2 gasoso e eu tenho meio O2 gasoso, eu posso cancelar. Desde que um esteja como reagente e outro como produto. Foi exatamente isso que nós fizemos. Cancelei O2 aqui, cancelei com meio O2 aqui. Não há sobras, já que eu tenho meio e meio. Outra substância que também não aparece na etapa global é o H2. E eu posso cancelar ele também, já que um está como reagente na etapa 1 e como produto na etapa 2. Como eu tenho 1 mol, eu posso cancelar e não há sobras. A partir de agora, só reescrever o que sobrou e fazermos aqui a nossa soma. Quem que sobrou? Sobrou H2O gasoso do lado dos reagentes e aqui do lado dos produtos sobrou para a gente H2O líquido. E a variação de entalpia nós simplesmente vamos somar. Eu tenho então menos 68,3 mais 57,8. Isso dá uma variação de menos 10,5 quilocalorias. Ok? Essa então foi a resolução do nosso exercício 1. Vamos lá então, pessoal, resolução do exercício número 2. As seguintes equações termoquímicas são verdadeiras quando reagentes e produtos estão no estado gasoso a 25 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. Então você tem aqui nossas três etapas. Etapa 1, 2 e etapa 3. Com a variação de entalpia em quilojoules, correspondente à obtenção de 1 mol de cloreto de metila, aqui a nossa substância, que eu quero obtê-la, logicamente, é como produto, a partir de tetracloreto de carbono,
que é essa substância, esse tetracloreto, referente a 4 cloros, né, 4 cloretos de carbono e cloreto de hidrogênio, nosso cloreto de hidrogênio, nosso famoso ácido clorídrico. Quando reagentes e produtos forem gases a 25 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. Vamos analisar a nossa etapa global a partir das etapas. Como a gente pode perceber, essa substância, o cloreto de metila, ela está do lado dos produtos. Aqui na nossa etapa, ela está como reagente. Obviamente, eu deverei o quê? Inverter essa etapa, de modo que esse reagente vá como produto e, logicamente, os produtos fiquem como reagente. Então, essa é a nossa primeira modificação nas etapas. Vamos, então, inverter a etapa 1. Depois a gente analisa se nós precisaremos fazer mais alguma alteração, mais alguma inversão. O que mais você pode perceber? Você pode perceber que na etapa global eu tenho 3 ácidos clorídricos. Eu tenho ácido clorídrico na etapa 1 do lado dos produtos. Como eu já inverti, eu já sei que eu tenho que inverter essa reação, o meu ácido clorídrico vem como reagente. Na etapa 2, o ácido clorídrico já está como reagente. Então, nós não poderemos inverter essa reação. Essa vai permanecer como está. Na etapa 3, você percebe o outro ácido clorídrico, também como produto. Como eu tenho os 3 como reagente, essa etapa ela também deverá ser invertida. Inverter essa etapa 3. Aí nós chegaremos a 3 ácidos clorídricos, 3 HCl's, do lado dos reagentes. A partir disso, nós podemos perceber que essa substância ela não irá na etapa global, ela não aparece na etapa global. Onde que eu posso cancelá-la? Eu posso cancelar com essa substância aqui, ó. Faltou o gasoso, mas também é gasoso. Então eu vou cancelar. Já que a primeira eu inverti, essa substância estará como reagente, então eu posso cancelar tranquilamente. O HCl nós já falamos. Vamos agora analisar o CHCl3. Eu tenho o CHCl3 aqui e tenho o CHCl3 aqui. Ela também não aparece na nossa etapa global. Então ela deverá ser cancelada. Como até então ela estava as duas do lado dos reagentes, eu não poderia cancelá-la. Eu vou poder cancelar, já que a etapa 3 eu também terei que inverter. Então, invertendo, eu posso cancelar, já que essa daqui, ela irá como produto. HCl nós já falamos, essa substância nós já falamos. O Cl2, analisando, na etapa global, o Cl2 aparece 3 vezes. Até então, nas etapas inicialmente, vocês verificam só um Cl2 desse lado, do lado dos produtos. Mas como eu tenho 3, logicamente, esse Cl2 e esse Cl2, eles irão como produtos, de modo eu somar e encontrar o nosso 3Cl2. Já que eu inverti essa etapa, inverti essa. Então, fica também com 3Cl2. Essa substância já falamos, essa acabamos de dizer. CCl4. Na etapa global, ele aparece como reagente. Como eu já sei que eu tenho que invertê-la, o CCl4 irá como reagente, sem problemas. E o HCl também já falamos. A partir daqui, então, chegando à conclusão que eu tenho que inverter a primeira e inverter a terceira, reescrevendo ela, nós chegaremos na seguinte.
a etapa 1. Como eu inverti, eu vou ter CH2Cl2 mais HCl formando CH3Cl, Cl gasoso, mais Cl2 também gasoso. Como eu inverti essa reação, essa etapa, eu vou ter uma variação de 96 kJ. Etapa 2, ela permanece como está. Então fica CHCl3 gasoso mais HCl formando CH2Cl2 mais Cl2 gasoso. Como eu não modifiquei ela, a variação de entalpia permanece em 104 kJ. Etapa 3. Eu tenho que invertê-la também. Então vai ficar CCl4 gasoso, né? Gasoso. CCl4 gasoso mais HCl, aqui também gasoso, aqui era também gasoso e aqui também gasoso, formando CHCl3 gasoso mais Cl2 também gasoso. E a variação de entalpia, já que eu inverti, esse sinal passa a ficar positivo, mais 100 kJ. A partir daqui, então, só nós cancelarmos as substâncias que não aparecem na etapa global. CH2Cl2, eu posso cancelar ela aqui e posso cancelar ela aqui, reagente e produto. HCl, eu vou somá-las depois. CH3Cl, se nós analisarmos, ela aparece na etapa global, então eu não posso cancelar, até porque eu não tenho CH3Cl em nenhuma outra das substâncias. Cl2, eu vou somar aqui outra substância. CHCl3 não aparece na etapa global. E onde mais que eu tenho? Eu tenho ela aqui e eu tenho ela aqui. Um como reagente, outro como produto. Então eu cancelo. HCl vamos somar no fim, Cl2 vamos somar no fim. CCl4 aparece na etapa global, HCl também na global, Cl2 na global. Então a partir daqui só reescrever o que sobrou do lado dos reagentes e reescrever o que sobrou do lado dos produtos. Então nós teremos CCl4 mais, eu tenho 1, 2, 3 HCl, então eu vou ter 3 HCl, formando CH3Cl, né? Todas as substâncias aqui gasosas, era uma das condições que o exercício propôs, mas o que mais sobrou? Eu tenho 1, 2 e 3 Cls, 2. Então eu escrevo 3Cl2. Obviamente, a nossa variação de entalpia, ela deverá ser somada. Aqui a gente fica fácil de ver. 94 com 104 dá 200. 200 com 100 dá uma variação de mais 300 kJ. Correto? Essa então foi a resolução do exercício número 2. Vamos lá então, pessoal, resolução do exercício número 3. Um passo no processo de produção do ferro metálico, o Fe, é a redução do óxido ferroso com monóxido de carbono. Então, óxido de ferro reagindo com monóxido de carbono, formando ferro
e CO2. Isso dá uma variação de entalpia, que é exatamente o que eu quero calcular, a variação de entalpia da nossa etapa global, utilizando as etapas, etapa 1, etapa 2 e a nossa etapa 3. Analisando a etapa global, a gente consegue perceber, por exemplo, que nessa substância Fe, na etapa global, ela aparece apenas uma vez. Como numa das etapas ela aparece duas vezes, essa aqui eu já sei que eu vou ter que dividir isso aqui por 2, de modo que esse 2 dividido por 2 ele fique 1. Ok? Outra coisa que a gente precisa analisar. Na etapa global, esse FeO, o óxido de ferro, ele aparece apenas uma vez. Na etapa 2, ela aparece 3 vezes. Então isso significa que eu vou ter que dividir essa equação por 3, de modo que esse 3 se transforme em 1. Logicamente, tudo que eu fizer com as substâncias, a variação de entalpia também eu devo fazer. Dividir por 2 e aqui dividir por 3. Ok, a etapa 3, as substâncias que vai aparecer, a única aqui é as únicas, FeSCO2 e o CO. O Fe3O4 vai ser anulado e Fe2O3 também deverá ser anulado. Se a gente analisar Fe3O4, a gente vai perceber o seguinte: eu tenho que cancelar ele aqui e eu tenho que cancelar ele aqui. Eu posso cancelar, já que um é como reagente, outro é como produto. Como aqui eu vou dividir por 3, isso aqui vai me resultar em 1/3. Só que aqui eu tenho 2. Que número eu posso dividir para que esse 2 se transforme em 1/3? O 6. Porque se eu fizer isso, ó, eu vou ter, simplificando aqui, eu vou ter 1 dividido por 3 e eu posso anular. A mesma coisa vai acontecer com essa substância aqui, Fe2O3, que ela está aqui na primeira etapa. Essa etapa eu dividi por 2, então eu vou ter 1/2. Aqui eu vou ter 3. Que número que eu posso dividir para cancelar ele integralmente? Eu posso dividir por 6 também. Dividindo por 6, logicamente, esse 6 e esse 6 eu tenho que fazer ele todo de uma vez. Eu dividindo por 6, eu não posso escolher números diferentes para substâncias diferentes. Então, fazendo a simplificação aqui, o que eu vou ter? 1/2. Dividindo por 3, né? Dividindo por 3, eu vou ter 1/2. Eu posso cancelar aqui com aqui. Então, a partir daqui, a gente chega na conclusão que eu tenho que dividir essa aqui por 6. Aí vamos reescrevê-las e analisar os nossos cortes, as nossas somas. A etapa 1, eu vou dividir por 2. Então, eu vou ter meio Fe2O3 gasoso. Eu vou ter 3/2 CO, também gasoso. E eu vou ter um ferro, né? Um a gente não vai colocar. Um ferro metálico, sólido, mais 3/2 CO2. Se eu dividir por 2, eu vou ter uma variação de entalpia de menos 12,5, ok? Kilojoules. Na etapa 2, eu vou ter a seguinte situação. Vou dividir tudo por 3. Então, esse FeO fica com 1, também é sólido, mais 1/3 de CO2 gasoso, formando Fe, aqui também eu vou dividir por 3, né?
Então eu vou ter 1/3 de Fe3O4 sólido mais 1/3 de CO gasoso também. E a variação de entalpia aqui então foi de 36 dividido por 3 menos 12 kJ. Na etapa 3, vou ter a seguinte situação. Eu terei que dividi-la por 6. Então eu vou ter, já posso escrever aqui, ó, 2 sobre 6. Esse 2 sobre 6, ele é exatamente a mesma coisa que 1/3. Então eu vou ter 1/3 aqui. 1/3 de Fe3O4 mais 1/6 de CO2 gasoso. E eu vou ter aqui 3 sobre 6, que você pode perceber, ó, 3 sobre 6, simplificando essa fração, eu vou ter 1 sobre 2. Então eu vou ter meio. Vou ter meio Fe2O3 gasoso. Mais aqui 1, eu vou ter 1/6 de CO gasoso. Ok, e eu vou ter uma variação de entalpia aqui também, dividido por 6. Então eu vou ter 47 dividido por 6. Eu vou ter uma variação aí de 7,8. Vamos colocar menos 7,8 kJ. Ok. E agora a gente vai anular as nossas substâncias que não estão presentes na nossa etapa global, que você vê ela lá em cima. O Fe2O3 eu vou cancelar aqui, ó. Trocar de cor. Cancelei aqui e cancelei aqui. Meio com meio nós cancelamos. Outra substância que não aparece, o CO aparece, essa aparece, CO2 aparece. FeO aparece, CO2 aparece. Essa substância aqui, Fe3O4, não aparece. Então eu vou cancelar aqui e vou cancelar aqui. 1/3 com 1/3. Ok. O que a gente pode perceber aqui também? Essa substância aparece, essa aparece e essa aparece. Vamos analisar agora os monóxidos, os COs. Aqui eu tenho 1,5. Desse lado eu vou ter aqui e eu vou ter aqui 1 sobre 3 e 1 sobre 6. Isso significa dizer que 1 sobre 3 e 1 sobre 6 eu tenho que somá-los. Eles estão desse lado, então eu vou somá-los. Mas você percebe que isso vai resultar o seguinte. Eu vou descer aqui para fazer aqui embaixo. Eu somando esse CO com esse CO, eu vou ter 1/3 mais 1/6. Isso vai me resultar em que? Você tem que tirar o mínimo. Lógico, soma de fração. Isso é apenas matemática. Você vai ver que ele vai resultar num mínimo múltiplo comum de 6. Fazendo a soma, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Mais 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então isso me resulta em 3 sobre 6. Isso me resulta aqui. Aqui. Isso vai me resultar, simplificando essa fração, eu vou ter 1 dividido por 2. Então significa que desse lado dos monóxidos eu vou ter meio. Vou ter meio monóxido. Então, cancelo. Como eu tenho meio e aqui eu tenho 1,5,
você percebe 3 dividido por 2 é 1,5, você vai ter aqui, cancela aqui. Esses dois somados dá meio. Cancela com 1,5, quanto vai sobrar? 1 CO gasoso. Sobra um CO gasoso aqui. A mesma coisa nós vamos fazer para o CO2. Aqui desse lado eu tenho 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5. Eu vou ter 1,5 e aqui eu vou ter 1 sobre 3 e 1 sobre 6. O mesmo cálculo dessa daqui. 1 sobre 3 mais 1 sobre 6 é a mesma coisa que meio. Então, significa que se eu somar o CO2 aqui com aqui, desse lado eu vou ter meio. Os dois como reagente, eu posso cancelar esse daqui como produto. E sobra onde? Aqui, porque aqui eu tenho 1,5. Cancelei meio, cancelei meio, cancelei aqui meio, significa, como eu tinha 1,5, significa que sobra 1 CO2 gasoso. A partir daqui, então, nós apenas reescrevermos o que sobra. Então, o que sobra? FeO sólido. Como aqui sobrou um CO, eu vou ter um CO gasoso. Desculpa, CO2 não. Gasoso. Agora, logicamente, você percebe que não sobra mais nenhuma substância. Vou reescrever o que sobra desse lado. Sobrou o ferro metálico, ferro sólido. Mais, sobrou o que? Um CO2 gasoso. E aqui eu simplesmente vou somar nossa variação de entalpia. Calculando aqui, nós temos 12,5 mais 12 mais 7,8, eu vou ter uma variação de 32,3. Logicamente, os sinais são todos negativos. Eu vou ter 32,3 kJ. Você percebe aqui que a nossa etapa global, nós chegamos ela dessa maneira, ó. FeO mais CO, formando ferro e CO2. Somando as nossas variações de entalpia, a gente tem a variação de 32,3. Ok? Vamos lá então, pessoal, a resolução do exercício 4 da nossa avaliação. Aqui nós queremos determinar o calor liberado na combustão de glicose, e formando CO2 e água. Combustão tem que ter oxigênio aqui. Ok. Em relação às etapas, nós podemos verificar que 1 mol de glicose, 2 mols de ácido lático e uma liberação de menos 21 kcal por mol. Ok. Se nós observarmos a etapa global, nós veremos que o ácido lático ele não aparece na etapa global, então ele deverá ser eliminado. Se a gente comparar na segunda, eu tenho apenas 1 mol de ácido lático. Aqui nós temos 2. Isso significa que eu vou ter que multiplicar essa etapa 2 por 2. Já que eu não posso dividir essa daqui por 2, uma vez que eu teria apenas meio mol. Se eu divido isso daqui por 2, eu teria apenas meio mol. E não é o que você pode observar aqui na etapa global. Então, o que nós temos que fazer? Dividir por 2. Outro detalhe também. Para eu cortar o ácido lático, um tem que estar como produto e outro tem que estar como reagente. Então, na atual circunstância, nós temos os dois como produto. Então, o que eu deverei fazer? Inverter também. Vou inverter essa etapa. A partir daí, só escrever. Etapa 1. Glicose C6H12O6, formando 2 mols de ácido lático, C3H6O3, com uma variação de entalpia de menos 21
quilocaloria por mol. Ok. Na etapa 2. Etapa 2 eu tenho, como eu inverti e multipliquei por 2, eu vou ter 2 mols de ácido lático, né, C3H6O3, mais 6 mols de O2, formando 6 mols de CO2 mais 6 mols de água. Isso dá uma variação de entalpia de 163 vezes 2, 163 vezes 2, 326. Logicamente, esse sinal também tem que ser invertido, uma vez que eu inverti, menos 326 quilocalorias por mol. Ok. Aqui então é só a gente cancelar esse com esse e escrever o que sobra. C6H12O6 mais 6O2, agora como produto 6CO2 mais 6H2O. A partir daqui então, faltou o O, a partir daqui então, só eu somar as variações. Como os dois são negativos, eu vou somar com 21, vai me dar uma variação de menos 347 quilocalorias por mol. Ok? Esse foi o exercício 4. Então, vamos lá então, pessoal, a resolução do exercício número 4. Calcule a variação da entalpia da reação C2H4 mais 6F2 formando 2CF4 mais 4HF a partir das etapas. Então nós temos 3 etapas, vamos chamar aqui de etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Analisando as substâncias presentes na etapa 1, a gente pode perceber que o H2 ele não aparece em nenhum momento na etapa global. Então, com certeza, essa substância ela deverá ser cancelada. Com quem? Com essa substância aqui, que eu tenho também 2 HFs. Então, alguma dessas duas etapas deverá ser invertida, ou a etapa 1 ou a etapa 3. Se a gente reparar na etapa 1, essa substância HF, que também não aparece em nenhuma das outras reações, ela está do lado dos produtos. E na etapa global você vê ela do lado dos produtos. Então significa que eu não posso inverter essa primeira. Eu deverei inverter qual? A etapa 3. E é justamente isso que a gente vê nessa substância C2H4, ela aqui como produto, na etapa global como reagente. Então essa aqui eu deverei inverter. Essa etapa 3 deverá ser invertida. Obviamente, esse valor da variação de entalpia também vai ficar positivo. Outra substância, F2. Eu tenho na etapa global 6 mols. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 4. Então, consequentemente, eu vou somá-las para dar esse 6 F2. Lembrando que eu troquei vou inverter essa etapa 3. 4HF do lado dos produtos, ok. Vamos ver agora, carbono grafite, não aparece na etapa global. Mas como eu vou inverter a etapa 3, quando eu fazer essa inversão eu vou ter a possibilidade de cancelar 2 carbonos aqui com 2 carbonos aqui. Então o C2, né, o C na verdade, com 2 mols de carbono grafite, eu vou cancelar um com o outro, não aparecendo na etapa global. H2 nós já verificamos isso. A partir de agora então só reescrever as reações. Eu vou ter 2H2 gasoso mais 2F2 também gasoso, formando 4HF gasoso. Isso me dá uma variação de entalpia de menos 1092 kJ por mol. Etapa 2.
reescrever também 2 carbonos grafite mais 4F2 gasoso, formando 2CF4, também gasoso. Isso me dá uma variação de entalpia de menos 1360 kJ por mol. Na etapa 3, vou invertê-la. Então, o que era produto vai ficar como reagente. C2H4, formando 2 carbono grafite. Aqui esse carbono também é grafite, na forma de grafite, forma alotrópica, mais 2H2 gasoso. Isso vai me dar uma variação de entalpia de mais 52 kJ por mol. Fazendo aqui os cancelamentos, os cortes, eu vou ter 2H2 aqui e vou ter 2H2 aqui. Quem eu vou ter também? 2 carbonos grafite com 2 carbonos grafite. A partir daqui, então, só reescrever as substâncias que sobraram. No caso, eu tenho C2H4 gasoso aqui, e eu tenho F2, F2. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4. Significa que eu tenho 6 F2 gasosos. Como eles estão do mesmo lado, somos. Aqui, só reescrever também o que sobra. Sobrou essa e sobrou essa substância. Vou escrever 2CF4 gasoso mais 4 HF gasoso. Então sobrou essa substância e sobrou essa substância. A variação de entalpia é só eu fazer uma soma. Vamos somar aqui os valores que eu tenho. Eu tenho menos 1092 menos, como você vai fazer o jogo de sinal, mais menos é a mesma coisa que menos, 1360 mais 52. Isso vai dar uma variação negativa de 2400. Essa então é a nossa variação, menos 2400 kJ por mol. Ok?